Já podemos, sim. Então vamos lá. Vamos começar com o problema do sistema de saúde colapsado. Inclusive ontem, a morte de um paciente no corredor, né, da UPA do Promorá ganhou repercussão nacional. Felipe Reis. Esta imagem chocou muitas pessoas na UPA, unidade de pronto atendimento do bairro Promorá. Um paciente precisou de atendimento médico. Ele apresentou problemas respiratórios. O homem teve uma parada cardíaca e perdeu a vida após o atendimento ser realizado no chão por falta de maca. A Fundação Municipal de Saúde disse que o paciente já chegou em estado grave e que tudo foi feito para reanimá-lo. Esta técnica de enfermagem estava no plantão na hora que o paciente pediu ajuda. Ela fala em colapso no sistema de saúde público. Em 8 anos de profissão, eu nunca vi o sistema de saúde como eu estou presenciando. O sistema de saúde colapsou. Sim, não temos vagas, não temos leito. A profissional de saúde ressalta que não existem ventiladores mecânicos e pede para que as pessoas fiquem em casa. A gente está com essa falta de equipamento não porque não tenha, porque a demanda de paciente está muito alta. Eu faço um apelo a vocês. Se puder evitar de sair, evite. Evite pela sua mãe, evite pelo seu pai, evite pelo seu vizinho. Não temos vaga, não temos leito. As ambulâncias estão superlotadas no HUT, Hospital de Urgência de Teresina. Os pacientes esperam por leitos dentro dos veículos. Lotação geral, gente. Início Covidzão de cima. Depois da trágica morte na UPA do bairro Promorá, outro falecimento chamou a atenção dos teresinenses. Morreu Abraão da Silva Gama, famoso proprietário do Suco do Abraão. A suspeita é a complicação com a Covid-19. Seu Abraão era maranhense, natural da cidade de São João dos Patos. Ele tinha 91 anos de idade. Nos últimos 3 dias, seu Abraão apresentou sintomas da Covid-19 e passou mal. Familiares não falaram com a imprensa. O comerciante morava no empreendimento desde 1957. Este advogado lamentou a morte. A gente tem muita lembrança dele, era uma pessoa que se atendia muito bem, né? Ele e os funcionários, né? E fazia o melhor suco da cidade. A dona Neuza conhecia seu Abraão há 32 anos. A idosa chorou ao saber do falecimento do amigo. Eu estou morta, senhor. Eu estou morta porque é o único que me ajudava. Eu comprei aqui nesta casa, aqui, a vasinha para comprar comida. Ele me dava dinheiro para pagar comida todo dia. Só daí agora perdi. Quem é o único que me ajudava era ele, agora perdi. O corpo de seu Abraão está no HGV e será enterrado no cemitério São José. E saiu uma polêmica logo após, aliás, precisamos lamentar demais, né? Essa perda aí. Seu Abraão está na minha memória afetiva, morava ali perto, e quando eu ia pro liceu, quando eu ia ali pro Senac, onde a gente fazia educação física, passávamos no seu Abraão, e eu que era guloso, passava na ida e na volta, tomar um suco de caju, suco de cajá, enfim, tinha vários. O mais famoso é o de cajá. E com o pão de queijo do seu Abraão, rapaz. Ele ainda dizia, ó, muito melhor do que Coca-Cola, isso aqui que é bom e tal. Infelizmente, perdemos o seu Abraão. E ficou uma polêmica, é o seguinte, porque ele havia recebido a vacina Coronavac, a primeira dose e também a segunda. Só que a segunda dose foi terça-feira passada, quer dizer, ainda não havia, segundo os especialistas, a segunda dose feito a imunização dele, como explica o doutor Kelson Veras. Importante que quem está se vacinando agora entenda que a vacina
precisa de 2 doses para promover o máximo de eficácia em termos de proteção contra a Covid-19. E mesmo após tomar a segunda dose, nosso organismo precisa de alguns dias para produzir anticorpos e células de defesa que vão nos proteger contra a Covid-19. Então, só podemos considerar uma proteção razoavelmente eficaz 2 semanas após a segunda dose da vacina e, idealmente, 3 a 4 semanas depois. Então, é a ciência que está falando. Quer dizer, o seu Abraão tomou a primeira, tomou a segunda, mas depois que ele tomou a segunda, não passou o tempo ideal, necessário, suficiente para que as células no corpo dele ajudassem nessa imunidade e ele não resistiu. Mas é sempre importante essas explicações. O Farol quer falar. Pode falar, Farol. Olha, casos de repercussão nacional aconteceram parecidos. A mãe do padre Fábio de Mello já tinha tomado a dose da vacina. O cantor Agnaldo Timóteo já tinha tomado também. Você pode pegar no intervalo entre as 2 doses, inclusive, ou após a segunda dose, porque tem esse tempo de 15 dias. Muita gente acha que tomou a primeira dose, já tá... pronto. Não é assim, né? Não é assim. E olha, eu quero que vocês prestem atenção. Alguém mais quer falar do seu Abraão rapidamente? Eu só queria relatar quem teve aqui, a oportunidade de tomar lá o suco bem, lá? Eu morava na rua Benjamin Constant, próximo ao Dom Barreto. Sim. E fazia atividade física no Pirajá. Você fazia o contrário do que eu fazia, né? Isso, fazia o contrário, jogava voleibol. Eu saía da Zona Norte para o centro e você do centro para a Zona Norte. Jogava voleibol lá no Pirajá com o professor José Gomes, pai do delegado Thales Gomes. Isso. E eu ia e tomava o suco, claro, quando passava ali do lado da rotatória do de Cajá, que era o meu preferido. Quando eu falei isso aqui hoje, um ouvinte nosso que tem poliomielite na perna direita, ele se chama Muniz. Ele disse o seguinte, Amadeu, ele ia fazer fisioterapia quando criança e a mãe dava o dinheiro da passagem de ônibus para ele e para o primo que o levava. Eles iam a pé para a fisioterapia, voltavam a pé, o primo carregando ele nas costas para poder usar o dinheiro da passagem de ônibus para tomar o suco. Aliás, bota a imagem de novo aí do seu Abraão, ele é símbolo, né? Está na minha memória afetiva, mas está na memória afetiva de milhares de pessoas. E tem uma foto dele aí de novo, aí de grande, seu Abraão. Você sabe quem trabalhou com ele, Farol? O seu Abraão lá? Quem? O deputado Zé Santana. Olha aí. O deputado Zé Santana trabalhou lá com o seu Abraão, levando o suco para as pessoas, servindo as pessoas. Você vê que a vida, né, tem as trajetórias muito bonitas, como essa do hoje deputado Zé Santana. E a inflexão na vida dele foi a educação, que muitos querem negar aos outros. Vamos lá. Como eu estava dizendo, essa história da vacina circulou em um grupo de WhatsApp, um grupo médico, só médicos participam desse grupo, e eu recebi essa mensagem desse médico. Ele prefere não se manifestar e nem autorizou que nós disponibilizássemos o áudio dele. Porém, a gente separou os principais trechos e colocou em cartela. Então, ninguém vai saber quem é o médico, mas a informação ele trabalha na linha de frente do enfrentamento e está tratando, nas últimas semanas, pessoas da área de saúde, enfermeiros, médicos, que receberam dose da vacina e mesmo assim acabaram tendo sintomas da Covid. Então, mais ou menos dentro do mesmo tema aí do Dr. Kelson falou, que a vacina não é que ela elimina 100% as possibilidades de uma infecção. Eu queria, Farol, que você lesse para nós alguns trechos, porque é importante o que está escrito aí, o que o médico falou, para que a gente tenha em mente as informações necessárias para enfrentar essa doença, que é interminável. Vai lá, Ari. O que eu tenho observado é que tanto a vacina AstraZeneca, que ainda está com a imunização incompleta, quanto a Coronavac,
que já completou o ciclo de 2 doses com mais de 21 dias, a gente já tem vários casos documentados de infecção. E quando esses casos vêm a mim, eu tento ver como foi a imunidade da vacina. Importante aí, deixa eu pontuar aí. Quer dizer, são pessoas que vacinadas tiveram algum sintoma e ele, claro que tudo isso depois vai ser colocado em estudo, e, né, a ciência vai catalogar e informar direitinho. Mas como ele está na linha de frente, ele está compartilhando com os médicos essas impressões primeiras dele. A Coronavac me parece que tem uma resposta boa na segunda dose, produzindo uma sorologia com anticorpo quantitativo. Eu peguei vários casos que foram positivos após a vacina. A vacina é importantíssima porque previne formas graves. A grande maioria dos pacientes que acompanhei teve a forma leve ou, no máximo, moderada. Olha aí, o que ele está vendo na prática é que sim, as vacinas funcionam, conforme, aliás, se vocês lembrarem, quando saiu a efetividade da Coronavac, muita gente falou assim, é 54%. Sim, é 54%. Algumas pessoas mesmo vacinadas poderão ter, porém, em casos leves ou moderados, quer dizer, que nem precisa de internação, o que é uma coisa, é uma ajuda fantástica no combate a esse vírus. Segue, Farol. Tivemos muitos casos de infecção ainda com a vacina de Oxford, inclusive colegas nossos. E eu tive ainda 2 casos de pacientes graves que evoluíram com 40% do pulmão comprometido. Um caso foi Coronavac, 2 doses, e um da AstraZeneca. Mas, graças a Deus, com intervenção rápida, a gente conseguiu reverter esse comprometimento pulmonar. Quer dizer, de todos que o procuraram, apenas 2 tiveram situação considerada grave, mas que foi revertida com o tratamento rápido. É isso? Ainda tem? É isso aí. Então, por favor, opiniões sobre o que a gente viu aí, quero saber de vocês. Fala aí, Ananias. Amadeu, certamente a gente vê que toda a classe médica, os profissionais da área de saúde, os próprios cientistas aprendem um pouco mais a cada dia com essa doença. Vem as variantes, vem formas de tratar e vem também a vacina, que estão sendo aplicadas com este objetivo que é fantástico, que é essencial, evitar os casos graves da Covid-19. Porque são esses casos graves que promovem o caos no sistema público de saúde, são esses casos graves que levam, de fato, à morte. Então, a vacina funciona, serve como um grande aliado para evitar mais mortes e para evitar casos graves, internações, colapso ainda maior na saúde. Por isso, elas precisam ser cada vez mais aplicadas em todo o Brasil. E olha, na matéria do Felipe Reis, vocês viram o caso do rapaz que morreu no chão na UPA. O senhor lá tinha 86 anos. Mas ele não tinha coronavírus, não. Ele foi um ataque cardíaco que ele foi feito um exame, Amadeu, eles estão aguardando o resultado para confirmar. Mas veja só, vamos supor que não fosse Covid, isso vai determinar ainda. Mas foi um ataque cardíaco, como tantos que acontecem todo dia. Nós perdemos o senhor Vamérico aqui, o nosso agente de portaria. Problema no pâncreas, não era Covid. Isso. Ele precisou de UTI. Pois é isso que eu digo. A Covid, além de matar os infectados pela doença, ela mata, por tabela, pessoas que nem mesmo tendo Covid, é caso de pessoas com pancreatite, pessoas com ataque cardíaco, politraumatizadas, AVC, em acidentes, AVC, e chegam ao hospital, mas não tem leito de UTI, que está tudo ocupado. Olha a tragédia dessa doença. A ambulância virou maca, mano. Virou leito, ambulância nós virou mostramos também esse vídeo na matéria do Thiago, mas sobre ele tem uma nota do HUT, da Direção Geral do HUT. Ari, por favor, veja aí o que diz essa nota
sobre o vídeo que circulou de ambulâncias que estariam aguardando com pacientes do lado de fora. Vamos lá, Nájila, põe na tela. Vai lá, Ari. À medida que a Covid avança, também proliferam informações duvidosas que prejudicam a atuação de quem está na linha de frente contra o vírus. Mensagens de vídeo com ambulâncias paradas sobre um suposto esgotamento da capacidade de atendimento do HUT estão se propagando por grupos de aplicativos de mensagens e não passa de boatos. Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, é bem verdade que as taxas de ocupação de leitos Covid no momento variam em média de 88% a 100% da nossa capacidade atual. No entanto, estamos trabalhando com inteligência de processos a favor da fluidez do giro de leitos, disponibilizando novas vagas para a central de regulação. Sempre há ajustes que podem e devem ser feitos para fomentar a produtividade e a rentabilidade. E a nossa preocupação é manter o atendimento a todo esse grande número de pacientes que procura o hospital diariamente. É o doutor Fábio Marcos de Souza, que é o diretor do HUT. Pois não, sabe? Boato com foto e vídeo. Como e é, outra Ananias? coisa, boato com foto e vídeo, é o que está circulando e a gente está vendo. E essa situação tem acontecido em vários estados brasileiros. Ambulância virando leito em vários estados brasileiros. Infelizmente, é um colapso nacional. Aliás, antes da Sávia, é um colapso que está chegando também aos cemitérios, não é, Apoliana? Exato, Amadeu, para a gente ver que cena triste, né? Os filhos tendo que cavar a cova da própria mãe. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. A gente tem um vídeo que é muito forte. Eu acho que qualquer filho, a gente vai colocar só família, as imagens, tá? E você comenta, Apoliana, porque o áudio é chocante demais. Isso, Amadeu, é muito pesado assim para a gente assistir, porque eu acho que qualquer mãe, qualquer filho se sensibiliza muito, dói muito. Eu acho que até eu mesma assistindo, para resumir essa história, foi muito pesado. Só para especificar, o caso aconteceu no cemitério 2 da Vila da Esperança, lá em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Foram 4 irmãos que tiveram que se juntar para cavar a cova da própria mãe, que morreu de Covid-19. E olha só, era horário do almoço e o diretor do cemitério havia liberado todos os coveiros, então não tinha ninguém. E aí elas reclamam que a mãe está, com razão, né, Amadeu? Está sendo tratada como um lixo, como a pior coisa do mundo. E a prefeitura divulgou uma nota, né, dizendo que o diretor e todos os outros membros da direção foram exonerados por esse absurdo. Era o mínimo que se podia fazer, mas aí fica a dor eternamente para essa família destroçada pela doença e pela falta de um atendimento digno na hora da morte, né, Amadeu? Pois não, Sávia? Amadeu, nós não estamos em tempo de normalidade e eu ouvi hoje uma médica infectologista alertando para a população, e eu repasso para quem puder, eu friso, quem puder fazer o máximo para preservar a sua saúde. Por exemplo, se você tem que fazer uma viagem, corre o risco de ter um acidente, é perigoso, não vá, não faça. Você vai fazer uma corrida, pode cair, você tem um problema de saúde, não faça. Faça o máximo para preservar a sua saúde, porque nesse momento não tem como você ser atendido com qualidade, com os recursos necessários, e assim, seria um desperdício realmente por muito pouco, porque não há estrutura. O colapso, ele é um fato, ele é real, como a Ananias bem afirmou, ele é filmado, ele é fotografado, ele é ouvido, e aí não adianta a gente tapar os olhos. Amadeu, só para a gente lembrar aquela história lá da UPA, tem um outro alerta sobre essa situação, porque muitas vezes a pessoa está com medo de pegar Covid, né? Tem medo de ir para uma unidade de atendimento, de ir para o hospital buscar um atendimento qualificado. E aí fica em casa, fazendo aquele tratamento em casa, com remédios homeopáticos, às vezes vai só na farmácia, pede alguma coisa lá para prescrever, e a pessoa acaba adoecendo em casa quando precisa do hospital, porque não foi, porque estava com medo da Covid, já é muito tarde quando chega. Sem dúvida. Vamos lá, o seguinte, a Jupi, você já